Olá, eu me chamo José Nivaldo de Arruda Júnior e o nosso grupo, composto pelos demais membros, Fabrício Eduardo, Kleber Veras e Pedro Zeonan, vai falar a respeito da linha 6 laranja do metrô da cidade de São Paulo. Então, nós temos que a linha 6 é a maior obra de infraestrutura da América Latina, tanto do ponto de vista de investimento quanto de empregos diretos e indiretos. A linha 6 foi anunciada pelo então governador, no ano de José Serra, governador de São Paulo, ainda no ano de 2008. Este previa que a obra fosse concluída ainda na sua gestão, mas isso não foi possível. Então, após atrasos na contratação de projetos, o primeiro edital de licitação dessa obra foi lançado em 2013, mas não houve interessados. Apenas em novembro de 2013 é que o consórcio Move São Paulo, formado por empresas como Odebrecht e Queiroz Galvão, venceu a licitação para a linha 6 da linha laranja. E esse grupo foi o único que apresentou uma proposta para parceria público-privada, com uma obra que foi inicialmente orçada em 9 bilhões e meio, mais ou menos, e 700 milhões em desapropriações. Então, a construção da linha laranja teve início no início de 2015 e em 2016, por decisão do consórcio Move São Paulo, houve uma paralisação integral dessas obras. Então, na época, o governo declarou que havia uma caducidade da parceria público-privada. Mas nós sabemos também que haviam entraves jurídicos e escândalos de corrupção com as empresas que faziam parte desse consórcio, que era a Odebrecht e a Queiroz Galvão, que estavam envolvidos na Lava Jato. Então, no ano de 2020, os trabalhos da construção foram retomados pela concessionária Linha Universidade Participações S.A., que é liderada por um grupo espanhol chamado Acciona, que ficou responsável pela manutenção e pela operação da linha 6. Então, com a concretização desse acordo com a Acciona, o decreto de caducidade foi revogado e a Move São Paulo permaneceu pela conservação e preservação da segurança dos canteiros durante essas negociações. Então, a previsão é que a linha 6 seja totalmente concluída em 2025 e dispõe de 22 trens com 19 anos de manutenção e operação para a Acciona. Esse investimento total está previsto para 15 bilhões e a linha 6 vai atender diariamente cerca de 630 mil passageiros que vão ter agilidade e um maior conforto de deslocamento no seu dia a dia, entre a zona norte e o centro da capital. Então, continuando a respeito da polêmica sobre desapropriação e traçado, a previsão era de que a desapropriação fosse feita para 400 imóveis e cerca de 140 deles eram comerciais. Mas o custo para isso era cerca de 700 milhões. E isso assustava bastante as empresas, o interesse privado, que fosse se candidatar a uma licitação. E com isso fez com que o Estado mudasse a licitação e aceitasse pagar até mais para poder construir a linha 6. E com isso, depois de um certo tempo, depois de muitas empresas não se interessarem pela construção e operação da linha 6, a Move São Paulo venceu a licitação em novembro de 2013. E com isso, pelo fato do Estado de São Paulo arcar com a desapropriação, fez com que a Justiça de São Paulo alegasse irregularidades nesse contrato. Porque, segundo a Justiça, essas desapropriações deveriam ser feitas com dinheiro do consórcio que fosse tocar a obra, e não pelo Estado de São Paulo, alegando que o Estado estava garantindo o interesse particular em na época, o Estado decidiu recorrer e rebateu as acusações, afirmando que o contrato estava totalmente dentro da legalidade e que os desembargadores estavam a par de toda a situação e que havia jurisprudência sobre essa questão. O resultado é que o Estado de São Paulo, de fato, arcou com as desapropriações e, com a retomada das obras em 2020, o então governador João Dória transferiu o uso desses imóveis para o consórcio responsável, a Ciona. Aqui temos o traçado da linha 6 laranja, que liga Brasilândia até São Joaquim, passando por diversas estações. Olá, meu nome é Fabrício Eduardo Silva de Lima e falarei sobre a acessibilidade e o índice de acessibilidade utilizado no trabalho em estudo. A acessibilidade, ela tem múltiplas definições. Para a área de planejamento dos transportes, ela pode significar, na realidade, a facilidade com a qual se pode acessar o espaço e suas oportunidades. Para medir a acessibilidade nos transportes, devemos considerar dois fatores.
o de impedância, que seria referente ao tempo e principalmente ao custo de atingir um destino, e o outro fator seria a atratividade desse destino. A acessibilidade nos transportes, por fim, pode ser entendida como o potencial de grupos sociais acessarem determinadas atividades com meios de transporte. Um exemplo disso pode ser o acesso dos trabalhadores a possíveis postos de trabalho, mostrando ser importante implementar estratégias de planejamento com o aumento desse acesso, promovendo assim a acessibilidade como um meio de promover a inclusão social. Por favor, passe. O índice de acessibilidade ele é um instrumento analítico construído matematicamente pelos trabalhos de Shen e Wang. Ele tenta abranger a grande diversidade dessas definições de acessibilidade, havendo dezenas de indicadores. Para a relação que a gente está falando aqui sobre a acessibilidade e as oportunidades de trabalho, foram utilizados dois critérios. O critério A ele seria referente ao aumento por demanda de uma atividade com limite de capacidade, onde a acessibilidade ela tem a tendência de cair, e chama a atenção para as restrições na oferta de determinadas oportunidades e equipamentos urbanos com relação a essa demanda limitada. E o critério B ele seria o aumento das oportunidades de uma determinada atividade em uma região, a qual não deve influenciar a acessibilidade de indivíduos incapazes de participar dela, induzindo, assim, a uma diferenciação qualitativa das oportunidades existentes, considerando a segmentação do mercado de trabalho. Passa para mim, por favor. Já passou, né? Para calcular a acessibilidade nesse trabalho, foi utilizado um indicador potencial que combina matematicamente fatores de atração e repulsão relacionados às estruturas urbanas. Para cada zona de tráfego, foi calculada a acessibilidade a postos de trabalho para a população residente, conforme a sua atual distribuição em segmentos do mercado de trabalho. Para os dados fornecidos e que eram disponibilizados, o indicador de acessibilidade pode ser calculado para 393 das 460 zonas de tráfego. Passa para mim, por favor. Bom, para finalizar, aí está a fórmula na qual é calculado o índice de acessibilidade nos transportes. Ela considera 3 locais, o I, o J e o K, sendo o somatório de uma razão onde a acessibilidade ao trabalho em um determinado local, I, fica em função do somatório de uma razão, onde no numerador fica o índice, que representa o número de oportunidades de emprego, multiplicado pela impedância, em função do tempo de viagem entre as regiões I e J, que seria justamente a impedância, o tempo e o custo das viagens. O numerador dividido pelo denominador, que seria o produto entre o número de trabalhadores atuantes na região I e a função de impedância entre a própria região I e outra região K, que a gente tinha considerado antes, são 3 regiões. Os segmentos utilizados para análise de oportunidades de emprego foram industrial, o setor de comércio, serviços especializados, financeiros, serviços de saúde e serviços de educação. Boa noite, meu nome é Petros Aonan de Oliveira Vital e vou falar um pouco a respeito do indicador de exclusão social. O indicador em questão não se apoia numa única variável, mas considera simultaneamente várias variáveis relativas a distintos problemas socioeconômicos. Dessa forma, a análise fatorial é o procedimento estatístico utilizado para elaborar o indicador de exclusão social. Com isso, procura-se identificar um fator a partir de 7 variáveis vinculadas a aspectos centrais da exclusão social. Dentre essas, são a proporção de crianças e jovens na população, que resulta na soma de 5 classes etárias divididas pela população total de cada zona de tráfego, captando a dimensão demográfica da exclusão social e refletindo sua reprodução integracional. O tamanho médio do domicílio, sendo o resultado da divisão do número de habitantes pelo número de domicílios para cada zona de tráfego. A renda per capita, que serve como uma medida de bem-estar econômico. A proporção da população com ensino fundamental incompleto,
na qual o analfabetismo representa um forte impedimento para a participação social plena e para a participação no mercado de trabalho. A proporção de população com ensino superior completo, na qual a construção dessa variável se dá de modo análogo ao da variável anterior. A taxa de desemprego, que corresponde à proporção de moradores integrantes da população economicamente ativa. E a proporção de domicílios sem automóvel, que representa uma limitação à liberdade de se movimentar pela metrópole. Na tabela apresentada no slide, podemos observar o coeficiente de correlação entre as 7 variáveis apresentadas. Pode passar o slide, por favor? Com todos esses dados, utilizou-se um método dos componentes principais realizando uma combinação linear do conjunto original das 7 variáveis, encontrando assim um indicador que sozinho explique 70,5% da variância total de todas as variáveis apresentadas. É evidentemente que essas variáveis não abordam todos os aspectos de exclusão social, porém, compreendem elementos cruciais da forma como a exclusão social se manifesta em questão. Bom, boa noite, eu me chamo Kleber, e em relação à utilização combinada desses índices, o contraste entre os valores encontrados ele sustenta que há diferenças estruturais entre as zonas pertencentes a distintas categorias. Então, isso ficou claro com os habitantes dessas regiões da classe 5, que são mais suscetíveis à exclusão social do que os moradores das zonas das demais categorias. Então, nessa primeira figura, a gente vê que a exclusão social na região metropolitana ela segue um padrão espacial, que os bairros periféricos e os outros municípios da região metropolitana, elas registram os índices mais altos de exclusão, enquanto as regiões com valores mais baixos elas se localizam, em geral, mais próximas ao centro da cidade de São Paulo. Então, a gente observa na imagem que quanto mais próximo do centro da cidade, menor é a classe de exclusão social. E essa linha 6 do metrô de São Paulo, ela deverá ligar os bairros do noroeste do município à região central, oferecendo a possibilidade de transferência para as linhas 1 e 4 do metrô e para as linhas do trem metropolitano. Então, bairros com diferentes perfis socioeconômicos, elas vão ser diretamente servidas por essa linha 6, e devido a essa geometria radial que ela possui, a tendência é que haja um aumento da acessibilidade de grupos sociais com menos vantagens em proporção maior do que a das camadas mais abastadas da população. Então, nessa figura 2, a gente consegue observar os resultados do indicador de acessibilidade no cenário atual. Então, a nível metropolitano, é nítida a vantagem relativa das populações residentes nas áreas centrais com relação com acessibilidade ao trabalho, e grande parte dos bairros mais afastados da cidade e de municípios periféricos registra baixa acessibilidade. Então, esse fato está relacionado tanto com a concentração de oferta de serviços de transporte coletivo, como com a concentração de postos de trabalho nas áreas mais centrais da metrópole. Então, por conta disso, quase todas as zonas de tráfego que deverão ser diretamente servidas por essa linha 6 do metrô, elas já apresentam índices de acessibilidade acima da média. Pode passar, por favor? Então, nessa figura 3 é possível observar a acessibilidade no cenário futuro. E foi constatado que a entrada em operação da linha 6 ela não deve alterar consideravelmente a situação da desigualdade e de acessibilidade, pois mesmo os moradores da região noroeste da cidade, elas deverão ter uma acessibilidade ao trabalho ainda inferior aos residentes das regiões centrais. Então, portanto, ficou constatado o seguinte, que mesmo com a inclusão dessa linha 6, a acessibilidade ela vai continuar desigual, certo, de uma zona para outra, pois embora alguns bairros irão se beneficiar com a expansão da rede, algumas zonas diretamente servidas pela linha 6 ainda devem ter acessibilidade a postos de trabalho reduzida, apesar do novo serviço de transporte coletivo. Então, a partir da análise desses índices, da combinação desses índices, com a introdução da nova linha de metrô, a desigualdade de acessibilidade entre os diferentes perfis socioeconômicos não deve diminuir, mas sim aumentar, pois no contexto metropolitano, a linha 6 ela é pouco capaz de mudar essa situação de desigualdade de acesso a oportunidades. Isso porque a nova linha de transporte coletivo ela não vai alterar significativamente o tempo de viagem ao trabalho para grande parte da população, principalmente para aqueles grupos que têm atualmente níveis de acessibilidade inferiores. Isso pode passar. Por fim, temos aqui o tópico referente aos grupos sociais da área de influência da linha 6. E como conclusão, podemos dizer que os grupos sociais distintos são afetados de maneiras diferentes pelo projeto de transporte, certo? A linha 6 do metrô altera pouco o quadro geral dos grupos mais excluídos, que são residentes em bairros mais distantes e não servidos de metrô. Temos também a questão que nem todas as zonas diretamente servidas pela linha 6 apresentam variações positivas de acessibilidade. E, por fim,
Os moradores de bairros com alta exclusão social registram um leve decréscimo de acessibilidade ao trabalho. Além disso, a nova linha só deverá melhorar a acessibilidade dos moradores das áreas centrais e que estão diretamente conectadas com a linha de metrô. Assim finalizamos o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.